Sabe quando você tem que fazer uma análise de dados nos negócios, mas não consegue tirar bons insights? Fica coletando várias informações, se afoga em vários dados, mas mesmo assim ainda se sente inseguro e não consegue chegar em nenhuma conclusão. Ou até pior, você olha para o problema e não sabe nem por onde começar. Eu sei disso porque vários dos meus alunos já relataram esse mesmo tipo de problema. E eu, inclusive, já passei por essa mesma situação. Quando eu era consultor estratégico e analista de negócios, eu tinha que fazer diversas análises diferentes. E teve uma delas, no começo da minha carreira, em que eu tive que analisar por que as vendas da empresa estavam caindo naquele mês em relação ao mês anterior. Então eu comecei a coletar vários dados diferentes, comecei a segmentar o mercado, comecei a analisar um monte de variável, mas mesmo assim, depois de vários dias coletando esses dados, eu não conseguia chegar em nenhuma conclusão. E eu achava que a solução para isso era melhorar as minhas técnicas de análise de dados especificamente. Então, saber alguma técnica mirabolante ali, alguma coisa que pudesse me ajudar a analisar os dados de maneira mais precisa. Só que eu descobri que o segredo não estava na etapa de análise de dados em si, mas justamente uma etapa antes, que era na fase de estruturação do problema. Ou seja, a fase em que eu crio as estratégias que eu vou utilizar para atacar o meu problema da maneira mais eficiente possível, antes de começar a coletar os dados. Dessa forma, eu consigo ser muito mais assertivo na minha análise e chegar na solução o mais rápido possível. Se você começar uma análise sem estruturar o problema antes, é a mesma coisa que você entrar num labirinto sem um mapa. Você vai ficar rodando o labirinto sem direção, tentando achar qual que é a saída por tentativa e erro, e eventualmente pode até acontecer de você achar a saída, mas na maioria das vezes vai ser um processo bem desgastante. Agora, se você estrutura o problema antes, seria a mesma coisa de que antes de você entrar no labirinto, você olhasse ele por cima. Então é como se você estudasse ele, olhasse para os caminhos, pegasse um papel e uma caneta e traçasse ali qual que é o melhor caminho para você chegar na saída da maneira mais fácil possível. Então, com esse papel em mão, que é o seu mapa, você vai lá, percorre o labirinto até chegar na saída. Para ficar mais claro como funciona esse processo de estruturação na prática, eu vou dar um exemplo. Imagina que você trabalha para uma marca de chocolates e essa marca está registrando uma queda nas vendas dela. Então você precisa investigar por que está ocorrendo essas quedas. Se você fosse começar o problema sem estruturar ele antes, ou seja, entrar no labirinto sem o mapa, você ia começar a coletar vários dados diferentes, então dados de mercado, dados do competidor, segmentar as vendas por canais de vendas, olhar os processos internos, mas muito provavelmente, no meio desse processo, você vai ficar perdido com tanto dado diferente. E no mesmo exemplo do labirinto, vai ser um processo bem cansativo, de tentativa e erro. Agora, se você tentasse estruturar o problema antes, ou seja, traçar um mapa para o seu labirinto, poderia ficar mais ou menos assim. Mas antes de eu te falar como eu poderia estruturar esse problema, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Então vamos lá, como que eu estruturaria esse problema? Sem coletar nenhum dado antes, vamos pensar no problema. A gente tem um problema de queda de vendas numa marca de chocolate. Existem várias maneiras de eu tentar abordar esse problema e de estruturar ele. Uma das maneiras de eu estruturar seria assim: se eu pegasse as minhas vendas e eu quebrasse ela em alavancas menores, ou seja, quebrasse as vendas em número de clientes, vezes a quantidade de compras que cada cliente faz, vezes o valor gasto por compra de cada cliente. Fazendo isso, eu quebrei o meu problema em 3 alavancas diferentes, que são diretamente proporcionais ao meu resultado. Ou seja, se eu multiplico essas 3 variáveis, a quantidade de clientes, vezes a quantidade de compras por cliente, vezes o valor gasto por cada compra de cada cliente, eu tenho que analisar qual dessas 3 variáveis que está caindo e que está causando a queda nas minhas vendas. Se, por exemplo, eu analisasse e percebesse que a quantidade de clientes não está caindo, que a quantidade de compras por cliente também não está caindo e que o problema está no valor gasto por compra de cada cliente, ou seja, os clientes estão gastando menos em cada compra que eles fazem na minha marca, eu consigo eliminar as outras 2 variáveis e focar apenas nas causas referentes à queda no valor gasto por cliente em cada compra. É como se eu chegasse no labirinto e eu tivesse 3 caminhos para escolher. E eu visse no meu mapa que esses 2 primeiros caminhos não vão me levar em lugar nenhum, não vão ter saída.
Então eu simplesmente elimino esses dois caminhos e todos os outros caminhos decorrentes deles, e eu foco apenas nesse outro caminho que eu sei que vai estar a saída para o meu problema. E aí eu poderia analisar, por exemplo, se os clientes estão comprando menos quantidade de itens a cada compra que eles fazem, ou até comprando itens de valor mais barato. E eu não iria analisar nada em relação ao volume dos meus clientes e nem da quantidade ou da frequência que eles vão fazer as compras na minha loja, porque eu sei que não é aí que está o problema. Eu esqueço toda essa parte aí relacionada a isso. E aí eu vou seguindo com esse mesmo raciocínio, eliminando os caminhos que não estão um problema e afunilando a minha análise até eu chegar na minha solução final, que seria a causa raiz das vendas terem caído. Fazendo desse jeito, o meu processo de análise fica muito mais eficiente e muito mais assertivo. E não fica tão desgastante do que ficar coletando um monte de dado sem ter esse mapa, né? Que seria essa estruturação do problema antes. Se você quiser ver um exemplo mais completo, onde eu estruturo uma análise do zero e na prática, eu vou deixar um link aqui no card com um vídeo onde eu mostro isso e também um link aqui na descrição. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, além do YouTube, você pode me seguir no Instagram, AleSaitoOficial, onde eu posto mais dicas e conteúdos em primeira mão. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa dica e se você se identificou com ela. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.